André Zogaib é graduado em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Possui especialização, mestrado e doutorado em Administração Pública. É professor do quadro efetivo da UEA desde 2008. André e a professora Kátia Couceiro compõem a chapa Gestão, Participação e Respeito na disputa pela reitoria da UEA, a universidade que tem um orçamento anual de 589 milhões de reais. E hoje o Real Time, uma entrevista, recebe o professor André Zogaib, que é candidato a reitor pela chapa 19. Professor, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Eu já lhe pergunto de cara quais as suas ideias, quais as suas propostas para o financiamento da instituição, uma vez que nas últimas semanas nós vivenciamos esse problema aí do IPI e a UEA é basicamente financiada por recursos do Distrito Industrial. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, quero desejar aqui um excelente bate-papo entre a gente e dizer que é uma honra sempre poder estar aqui com você. E, assim, com relação à questão dos financiamentos, a universidade ela tem que buscar, antes de qualquer coisa, diminuir os custos, né? A gente tem que fazer um processo de enxugamento dos nossos gastos, tá? Para que nós façamos uma gestão eficiente dos nossos gastos, né? A partir daí, a gente tem que começar a pensar em outras fontes de financiamento muito dialogadas com o Estado, porque a universidade ela tem um papel preponderante no desenvolvimento econômico da nossa região, a partir do momento que a gente pode alavancar esse desenvolvimento por meio da educação. Então, há que se discutir, né, a questão de outros repasses, de outras fontes, a partir do momento que a UEA leva esse desenvolvimento. Pode ser, por exemplo, através do fomento à micro e pequena empresa, pode ser através do fundo de interiorização, através de contribuições dos próprios municípios que compõem o estado do Amazonas, por meio muito mais, evidentemente, pela capital Manaus, de cooperação pelo ISS, e outras fontes que a gente tem que buscar. A gente tem que dialogar, para que nós tenhamos condição de arcar com os nossos custos, e fazer aquilo que a UEA se propõe dentro da sua finalidade constitutiva. Dentro dessa perspectiva, ainda tratando da relação da instituição com a UEA, a SUFRAMA tem os recursos de pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o chamado recurso do PDI. A UEA tem usado bem esses recursos numa eventual gestão sua. Como é que o senhor pensa trabalhar esse instrumento de financiamento da pesquisa, desenvolvimento e a inovação? Bem, a UEA ela precisa ampliar as suas estratégias com relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, hoje nós temos uma série de cursos, por exemplo, que não são contemplados com recursos de PDI. Então, nós precisamos avançar nesse processo para que nós tenhamos uma quantidade muito maior de cursos desenvolvendo tecnologia. Como eu disse no início, a gente pode mudar o patamar de desenvolvimento econômico do Estado por meio da educação. Isso passa, evidentemente, não só pelo ensino, mas muito preponderantemente pela pesquisa. Então, para que nós tenhamos mais pujança, nós temos que avançar nesse processo. A gente tem que avançar nessa captação de recursos para que nós tenhamos condição, por exemplo, de equipar com os melhores equipamentos possíveis os nossos laboratórios. A partir daí, a gente vai desenvolver novas tecnologias e a gente consegue estabelecer novos patamares tecnológicos e, a partir daí, desenvolver a economia. Então, nós temos condição, por exemplo, de ser fronteira tecnológica em determinados aspectos, mas nós temos que desenvolver pesquisa de ponta. Então, a UEA precisa estar na vanguarda dessas pesquisas e o recurso de P&D é de suma importância para que nós contemplemos essas finalidades. Eu pergunto, a UEA ela surgiu há 20 anos comemorados ano 21. Passado, 21 anos este ano, para espalhar pelo interior a qualificação dos nossos profissionais que lá estavam. Formou muitos professores, ajudou a qualificar a educação no interior. Mas aí, vamos lá, a pesquisa no interior, ela avançou? O que precisamos fazer para que também o profissional, o estudante do interior, trabalhe a pesquisa como um instrumento de desenvolvimento? Para que ele possa trabalhar a pesquisa, ele precisa ter as mesmas condições, dos laboratórios que tem aqui na capital. Então, é inegável que, ao longo desses 21 anos, a universidade não conseguiu levar para o interior os equipamentos necessários para que pudesse trabalhar dentro dessa perspectiva. É só perguntar do pessoal do interior se eles se sentem satisfeitos com o prédio que eles têm, se eles se sentem satisfeitos com o curso que eles têm, se eles se sentem satisfeitos com a infraestrutura que é disponibilizada para eles. Eu tenho 99,9% de chance de acerto de que eles vão dizer que eles não estão satisfeitos.
Por quê? Porque, muito embora a universidade tenha sido criada com foco no interior, né, o interior ficou renegado aí ao longo desses 21 anos, indo para o interior somente o que sobrava. O interior não pode ter só o que sobra dentro das políticas públicas da universidade. O interior precisa de investimentos contundentes para que ele possa desenvolver, para que se possam desenvolver nos municípios a educação, né? Para que se possa desenvolver o ensino, para que se possa desenvolver a pesquisa e para que se possa desenvolver a extensão. Então, eu faço aqui uma reflexão, né? E peço que os alunos façam essa reflexão no interior. Será que eu estou satisfeito com o que está acontecendo hoje com a universidade dentro do meu município? Professor, o senhor tocou aí num ponto estratégico para a vida acadêmica, a vida universitária, que é formado basicamente por 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão é levar o conhecimento produzido para a vida cotidiana das pessoas. Como é que está a extensão universitária hoje e numa eventual gestão sua? Qual seria o caminho para esse pilar estratégico de uma instituição de ensino superior? Eu acho que antes de qualquer coisa, Jefferson, a universidade ela precisa estar inserida no seio da sociedade para compreender as demandas que a sociedade necessita. Seja as empresas, seja a sociedade civil organizada, o próprio Estado, para que a UEA, né, não esteja desconectada das necessidades da nossa sociedade. Então, para que nós tenhamos uma boa capacidade de extensão, antes de oferecer a extensão, nós temos que captar informações para o desenvolvimento do curso, para o desenvolvimento de pesquisas, para o desenvolvimento, efetivamente, da relação entre universidade e sociedade. A partir do momento que a universidade começa a compreender o seu papel de desenvolvimento, né, e desenvolvimento sustentável, ela começa a encaixar essa questão da extensão e ela começa a poder levar a extensão de uma maneira muito mais eficaz, né? Então, na nossa gestão, nós vamos fazer essa relação, nós vamos buscar esse interrelacionamento institucional para que nós possamos não só desenvolver um ensino e uma pesquisa de qualidade, mas para que nós possamos levar isso para a sociedade. O principal benefício da universidade, ao final das contas, não é só a formação individual, né, do cidadão, mas o que ela pode levar de benefícios para a sociedade. E a extensão tem um papel fundamental nesse processo. E aí entra o terceiro pilar, que é o ensino, né? O que o senhor vislumbra para a melhoria do ensino, a melhoria da qualidade deste ensino que é fornecido para os nossos estudantes e também para essa massa de jovens que adentram todos os anos na nossa Universidade do Estado do Amazonas? Como é que o senhor está trabalhando, que proposta o senhor tem para o estudante que está lá na ponta, que é o cliente da UEA? Em termos de ensino, né, nós temos várias propostas para os alunos, várias propostas para os servidores, várias propostas para os professores e técnicos administrativos como um todo, mas em termos de ensino, né, nós estamos bem alicerçados com o nosso background de professores da Escola Normal Superior, que tem ajudado a gente a construir um plano de trabalho bem sólido, mas a gente destaca aqui que hoje nós vivemos numa sociedade tecnológica. A universidade, quando ela começou em 2001, ela tinha uma série de equipamentos que até hoje, se a gente implementar os equipamentos que foram implementados em 2001, a universidade ela fica uma universidade de ponta em determinadas questões relativas ao ensino, né? Equipamentos de 21 anos atrás. Então, assim, a universidade perdeu isso ao longo dos anos. E a gente tem que implementar esses equipamentos que ajudam muito no desenvolvimento do cotidiano da sala de aula, né, para que haja um ensino de qualidade. No curso da medicina, por exemplo, as aulas de anatomia, que funcionam só com cadáveres, elas podem funcionar com outros equipamentos tecnológicos, como as universidades de ponta no mundo estão utilizando. E isso se estende à odontologia, à enfermagem, às engenharias, à área de educação, à geografia, né? Então, nós temos que ter equipamentos relevantes para que o aluno tenha uma preocupação. A única preocupação é estudar da melhor forma possível para que ele possa engrandecer-se individualmente, intelectualmente e oferecer os seus serviços à nossa sociedade. O aluno da UEA está bem acolhido aqui na nossa capital e no interior em relação à estrutura, bibliotecas, laboratórios, restaurantes universitários? Ele tem esse espaço de garantia de qualidade para chegar a esse nível de se preocupar apenas com o estudar, com a educação que ele está recebendo dos seus professores? Olha, o que eu tenho observado, né, a gente fez um diagnóstico recentemente sobre essas situações e eu acho que os alunos precisam ser ouvidos nesse processo, né? A gente tem que ter, tanto é que o lema da nossa campanha é gestão, participação e respeito. Então a gente tem conversado muito com os alunos nesse processo de participação e de respeito à comunidade acadêmica, né? E eu acredito que os alunos poderiam ser ouvidos nessa tua pergunta, porque é o seguinte, se você for perguntar,
a maioria dos alunos vão dizer que não estão satisfeitos, nem na capital, tampouco no interior do estado do Amazonas, muito menos no interior do estado do Amazonas. Né? Então a gente precisa mudar essa condição. Né? O aluno, às vezes, o banheiro não está funcionando, né? Ele está sem o RU, voltou agora o RU, mas ia por muito que tivesse no processo pandêmico, né? Eles ficaram desabastecidos de alimentação. Né? A gente tem que investir, aí eu aproveito a oportunidade para falar um pouco também, investir em tecnologia, também investir na melhoria da qualidade da internet. Né? Hoje tem um grupo na EST, coordenado pelo professor Jucimar, pelo professor Raimundo, tá? Que trabalha aí as questões relativas a essas questões da área computacional. E eles têm projetos fantásticos para o desenvolvimento do interior do estado do Amazonas, no tocante à questão também da rede, né? Da rede mundial de computadores, das intranets que a gente precisa utilizar, né? E a gente precisa ouvi-los para que nós tenhamos condição de implementar esses projetos e melhorar o sinal de internet no interior. Eu lhe pergunto sobre a paleta de cursos, né? A paleta de cursos oferecidos pela universidade onde está adequada às nossas demandas. Eu lembro aqui que um curso de engenharia naval lá da EST, que aliás é onde meu filho estuda, ele foi extinto. Por quê? Porque não tem a procura, não tinha profissionais para tal. E nós temos uma vocação para naval aqui na nossa região tremenda, nós estamos na Bacia Amazônica. Mas vou lhe pedir um segundinho para o senhor responder daqui a pouco, porque agora eu queria pedir para você, se você está gostando dessa entrevista com o professor André Zogaib, se você gosta de acompanhar o nosso trabalho, curta aí, compartilhe, comente, deixe o seu recado, isso é muito importante para nós, e também nos siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. É isso, curta aí, gente. Professor, e os cursos? Bem, o que acontece? Esse caso de naval, por exemplo, o curso está lá, mas o curso tem 3 professores. Então, é inadmissível você começar um curso sem um planejamento adequado. Então, em muitas situações, a universidade cresceu, mas cresceu sem estrutura. Sem ter uma perspectiva de continuidade, que é o mínimo. Então, para você começar um curso, você tem que começar esse curso com o mínimo exigido pela legislação federal. Então, assim, não só o mínimo de professores, mas o mínimo de infraestrutura como um todo. Né? O mínimo de livros na biblioteca, o mínimo, eu estou falando do mínimo. Eu não estou dizendo do ideal, do ótimo, do possível. E isso aconteceu em diversos cursos, em diversas situações. Por exemplo, criar um determinado curso no interior, a gente tem que criar com responsabilidade, porque nós estamos aqui vendendo sonhos. A gente está mexendo com a perspectiva de vida das pessoas. A gente não pode simplesmente oferecer um curso de qualquer forma para o interior do estado do Amazonas, porque a gente não vai conseguir mudar a vida e a realidade daquela pessoa se nós não oferecermos uma educação de qualidade. Um curso bom, né? E tem que ter um curso bom. Tem a ver com a realidade dele. E como eu estou falando aqui, nós temos que oferecer o mínimo, pelo menos. Há 10 anos foi lançada a pedra fundamental da cidade universitária da UEA, aqui no distrito de Iranduba, que fica a pouco mais de 20 quilômetros da capital Manaus, para quem nos acompanha pela internet e se situar. Foram investidos ali mais de 100 milhões de reais. O que, numa eventual gestão sua, qual a proposta, o que o senhor fará com aquela estrutura que já está montada? Foram 100 milhões de reais investidos ali. Vamos lá, vamos começar pelo início. Primeiro, como a gente estava falando há pouco, esse planejamento para essa situação ele não passou por uma ampla discussão com a comunidade acadêmica, né? Então, a gente precisa retomar essas discussões para saber o que vai ser feito. Não é o meu interesse, é o interesse da comunidade. Nós podemos criar um parque tecnológico, nós podemos criar uma rede de pesquisa laboratorial sobre as mais diversas áreas do conhecimento lá dentro, só que nós precisamos discutir isso com a comunidade. Nós temos que retomar, a primeira parte é retomar o processo de discussão com a comunidade acadêmica. Agora, eu não falo nem investimento. Investimento é quando a gente tem um retorno. E aí eu faço a pergunta, qual é o retorno que a gente vai ter desses 100 milhões de reais? É complicado. Se a gente for lá e olhar, os prédios não foram acabados, ficaram com a infraestrutura, principalmente com as ferragens expostas, e a maior parte daquele complexo que foi criado ali, ele precisa ser demolido, porque ele não serve mais para construção, haja vista que ele está com sérios e graves problemas infraestruturais. A nossa equipe que está com a gente da parte da engenharia civil foi dar uma olhada lá no local do curso de engenharia civil aqui da EST e verificaram que as questões lá de estrutura são bem precárias, né? Precárias ao ponto de não servir mais, ficaram ao relento, às intempéries, ao sol e à chuva e se degradaram. Nem tem muito isso na Amazônia, né? Pois é. Então, assim, é para você ver como
Eram 100 milhões que poderiam ter sido investidos em uma outra situação de maneira muito mais eficiente. O senhor fala que tem que ser discutido. Ao longo desses 10 anos não houve essa discussão? Não houve. Na verdade, foi uma decisão unilateral, uma decisão que veio de cima para baixo. A discussão ocorreu. Foram discussões de cúpula que ocorreram, né? E aqui a gente não vai, pelo amor de Deus, jogar pedra em ninguém, apontar o dedo para ninguém. A gente só está falando do processo de construção dessa política pública como ele foi feito, né? Então, ele foi construído dessa forma, a comunidade não participou desse processo de discussão, ou participou minimamente desse processo de discussão. Como eu digo, não é uma coisa simples. Não é simplesmente mandar uma equipe numa escola e dizer, a tua sala vai ser essa daqui. Como é que tu quer que... Não é isso. É perguntar à pessoa, você quer que essa seja a sua sala? Você quer que seja nesse espaço? Você consegue trabalhar contento nesse outro local? O senhor tem uma candidatura, apresentou uma proposta que é de oposição ao atual reitor, que é Hinaldo Costa, né? O que da gestão dele ficaria numa eventual gestão sua e onde o senhor pretende avançar? Olha, eu fui secretário da Amazonprev por 3 anos. Os 3 gestores que me antecederam, eles sempre adentraram na instituição com toda a honra e galhardia que eles mereceram por terem trabalhado lá na instituição e terem contribuído com o engrandecimento da Amazonprev. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que honrar aquelas pessoas que se dedicaram à instituição, né, de alguma forma. E eu quero poder fazer isso não só com o Cleinaldo, mas com todos os outros. Infelizmente, a gente não tem mais aqui conosco o professor José Aldemir de Oliveira, que foi uma pessoa fantástica da Universidade Federal do Amazonas e que esteve conosco à frente da UEA. Mas a gente tem que ter aqui a consciência de que todos, bem ou mal, contribuíram com a instituição, né? Então, eu dei continuidade, por exemplo, na Amazonprev, a todos os projetos de informatização e todos os outros projetos de cálculo atuarial, de previdência, que foram iniciados nas gestões anteriores, né? Então, o que for bom, o que for de fato relevante para a nossa instituição, não tem bandeira, não existe isso. A gente tem que pensar institucionalmente, sem perseguir ninguém, sem pressionar ninguém, sem colocar a faca no peito de ninguém, como se diz coloquialmente. A gente tem que resolver as questões institucionais. Por exemplo, até quem não votou na gente nesse processo, quem não votará, vai poder contribuir com a gestão, porque a gestão é da Universidade do Estado do Amazonas. Eu não vou ser reitor das pessoas que me elegeram, eu vou ser reitor da universidade de todos. Então a gente tem que pensar dessa forma. E aí eu repito, os projetos que forem relevantes sobre esses aspectos que nós tratamos aqui, sobre esses princípios que estão sendo colocados, eles vão continuar. Então não vai ter demissão em massa, como a oposição está pregando aí, que a gente vai demitir todo mundo, né? Que a gente vai transformar os núcleos aí em apêndice dos centros no interior. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Professor André, uma última pergunta. Por que o senhor quer ser reitor da UEA? Eu quero ser reitor da UEA para poder tentar fazer na universidade uma boa gestão, para poder fazer com que a Universidade do Estado do Amazonas, que é minha casa, eu gosto muito de dizer, as pessoas estão dizendo que eu sou um candidato raiz porque eu fui aluno da UEA da primeira turma de administração pública, né? Então, assim, eu me considero parte da UEA porque eu estava na UEA desde o início. Então, a UEA é minha casa, a UEA é minha vida, eu não consigo me desvincular da universidade. Tudo que eu conquistei na vida, de alguma forma, passa pela Universidade do Estado do Amazonas, e eu quero dar a minha parcela de contribuição para transformar a UEA e para fazer com que a UEA tenha todo aquele vigor que ela tinha no início na sua criação, né? Então, como a minha vice, a professora Kátia Colseiro, fala, né, eu tenho muito orgulho de ser a Universidade do Estado do Amazonas. Professor André, muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite para a entrevista. O Real Time 1 deseja ao senhor boa sorte na sua caminhada e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu! Se você gostou dessa entrevista, não esqueça, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, deixe seu recado, compartilhe nas suas redes sociais e siga a gente por lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no TikTok. E considere, por último, assinar o nosso canal aqui no YouTube, Portal Real Time 1, e até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado!